Pessoal, boa noite. A gente vai dar início à nossa aula, essa live de hoje. Como ainda tem pouca gente no grupo aqui na sala, nós vamos retomar o que a gente viu na aula ontem e prosseguir, tá? O conteúdo na aula de hoje, o que a gente tem que ver hoje, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, meu slide. Vamos só fazer assim vamos recapitular o conteúdo que a gente iniciou e de onde a gente parou, a gente prossegue, certo? Deixa só eu organizar aqui, pronto, aumentar um pouquinho a tela. Então, o que nós começamos a estudar ontem? Verbo, né? Então, eu coloquei até verbo 1, porque hoje a gente vai ver o verbo, também continuar estudando o verbo, assim, focando um pouco mais nas atividades, nos exercícios, nas formas também nominais do verbo, a gente vai ver hoje, tá? Então, nós estudamos ontem, vimos a definição do verbo do ponto de vista semântico, do ponto de vista morfológico e do ponto de vista sintático. Então, vocês viram, perceberam que o verbo, ele é elemento básico, chave ali na oração. Então, sem verbo, não há oração, tá? Então, para que vocês consigam, né, para que ocorra a análise sintática, né, do período, tem que ter verbo, tá? Então, o verbo é o elemento-chave. Aí fizemos, né, uma atividade, identificamos, né, como que a gente identifica o verbo, né, como que a gente tira o verbo ali no enunciado através da conjugação dele. Então, o verbo, ele apresenta 3 conjugações. Então, nós temos os verbos da primeira conjugação, que são os que terminam em ar, os verbos da segunda conjugação, os que terminam em er, e os verbos da terceira conjugação, os que terminam em ir. Então, são 3 conjugações. E a flexão do verbo, né? Então, o verbo varia em modo, em tempo, número e pessoa. Então, são as 4 variações que o verbo tem, tá? Então, modo, tempo, número e pessoa. O modo do verbo, né? O verbo, ele apresenta 3 modos. Ou ele se apresenta no modo indicativo, ou no modo subjuntivo, ou no imperativo. Aí, o que nós estudamos aqui? O tempo, né? O tempo são 3, o presente, o pretérito e o futuro. Tá? O pretérito é chamado de quê? Passado. O pretérito é o passado. Nós fizemos uma atividade, essa atividade já foi resolvida por vocês. Fizemos essa também, aqui foi feita, e a gente começou aqui a formação dos tempos do verbo. Então, os tempos verbais, eles são formados a partir dos tempos primitivos, né? A partir de outros tempos. Então, a gente pode dividir os tempos primitivos, os tempos derivados, sendo os tempos derivados formados a partir dos tempos primitivos, né? Então, quais são os tempos primitivos? Então, a gente tem o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Então, esses são os tempos primitivos. Então, do presente do indicativo, nós vamos formar primeiro o presente do subjuntivo. Então, como que a gente forma, como que a gente constrói o presente do subjuntivo? Então, eu dei aqui, já vou direto para o exemplo, que daí facilita mais comparação, né? Então, nós formamos um presente do subjuntivo, né? Existe uma regrinha até que ajuda, né? Por exemplo, aqui, os verbos que terminam em ar. Então, nós temos as 3 conjugações verbais. Verbos terminados em ar, em er
e os verbos que terminam em ir, tá? Então, os verbos que terminam em ar, a gente forma o presente do subjuntivo trocando o ar por e. Então, lembre-se, né, vocês se lembram de que eu disse isso, de que vocês vão escrever até o final, né, a parte do verbo que não vai mudar. Então, aqui, por exemplo, ame. Então, ame vai até o fim. Ame, né, até aqui a última pessoa, a terceira pessoa do plural. E depois, o que, que vocês fazem? Acrescentam apenas as desinências, as terminações. Tá? Então, isso daqui é uma dica, é uma regra, né? Que facilita na hora de conjugar. Então, nós fizemos isso ontem, tá? Vejam que o radical, né, mais a vogal temática, ela vai até o final. Como ame, vai até aqui, a terceira pessoa. Depois, o que, que a gente viu também? Se o verbo pertence à segunda conjugação ou à terceira conjugação, eles vão ter, a construção vai ser a mesma, né? Então, no lugar do e, vocês colocam o a, e vai até o fim também, terminando a conjugação com venda. Por exemplo, vender, venda. Então, venda vai até o final. Vamos lá marcar. Então, encerrou aqui, tá? E depois só acrescentar as desinências, né? Então, venda, vendas, acrescento S, vendamos, acrescento mos, vendais, acrescento is, e vendam, acrescentam m. Partir também, verbos com a terminação ir, ou seja, verbos que pertencem à terceira conjugação, né? O modo de construção do presente e do subjuntivo é o mesmo modo dos verbos que terminam em ir, tá? Então, aqui, mesma coisa, o verbo partir, você vai formar parta até o final. Então, vai até o fim. Pronto, terminou aqui, né? É isso. Deixa eu ver. Aí, depois, eu passei para vocês uma atividade, vocês fizeram essa atividade, a gente pode até repetir. Aliás, acho que eu não vou... Vamos já direto para o imperativo, que ontem vocês treinaram essa conjugação, né, de alguns verbos no... Deixa eu ver aqui o áudio, meu. Vocês treinaram a conjugação de alguns verbos e foram respondendo aí no chat, né? Então, deu certo. Agora, o segundo modo, né, que deriva do presente e do indicativo é o imperativo afirmativo. Então, o imperativo afirmativo, ele é formado, primeiro, a partir do presente, do indicativo e do presente do subjuntivo. Então, para formar o imperativo, nós vamos precisar desses dois tempos, o presente do indicativo e do subjuntivo. O imperativo afirmativo, né, no caso das pessoas tu e vós, o afirmativo é formado a partir do presente do indicativo, eliminando-se o S ao final da conjugação. E as demais pessoas, né, a formação é igual à do presente subjuntivo. Então, vamos entender aqui pelo exemplo, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, o verbo amar, né? Primeira conjugação, verbo terminado em ar. Então, o que a gente faz? Forma primeiro o presente do indicativo, para depois formar o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá? Então, a primeira coisa, faz a conjugação aqui no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Então, eu amo, tu amas. Ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então, é essa conjugação do verbo amar. Depois, para formar o presente do subjuntivo, né? Eu dei aqui até a dica que você coloque antes o que. Então, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis e que eles amem, tá?
Então, veja que aqui ame vai até a terceira pessoa, ame, ame, né? Depois se acrescenta apenas a desinência, a terminação. Agora, como que a gente forma o imperativo afirmativo? Vamos lá para o presente do indicativo. Onde está em vermelho são as pessoas que nós vamos utilizar. Então, a gente vai usar aqui o tu e o vós, né? Então, a gente não vai dizer ama tu, amas tu. Então, o que que a gente faz? A gente tira a letra S aqui, tu amas, vai ficar ama, sem o S, ama tu. E vós amais, a gente tira o S, vai ficar amai vós, tá? E as demais pessoas, o você, o nós e o eles, nós vamos tirar aqui do presente do subjuntivo. Então, ame você, amemos nós e amem vocês. E para formar o imperativo negativo, o que que a gente faz? Nós vamos usar apenas o presente do subjuntivo. Então, com, né, o acréscimo do não, que é o de verbo de negação. Então, a gente vai acrescentar o não antes. Então, vai ficar, e copia do mesmo jeito. Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós e não amem vocês, tá? Então, esse quadro aqui, ele traz, né, de uma forma bem didática, a formação dos imperativos, do imperativo, tanto afirmativo quanto negativo. Conjugar o verbo falar no modo imperativo, afirmativo e negativo. Vamos fazer esse daqui, tá? Vamos fazer aqui uma tabela. Pronto, eu vou pôr essa tabela aqui. E o que que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui presente do indicativo, imperativo, afirmativo. Tá, então, o verbo é falar. Como que vai ser a conjugação do verbo falar no presente do indicativo? Coloquem aí no chat. Como que a gente conjuga o verbo falar no presente do indicativo? Se vocês quiserem, né? Tiver como pegar uma caneta, papel, para fazer esse quadro, né? Então, ajuda bastante. Então, primeira pessoa, eu falo. Segunda, tu falas. Ele fala. Nós falamos. Faltou o lã, né? A Daniela já está anotando ali. Nós falamos, vós falais e eles falam. Então, a primeira coisa é isso, é conjugar o verbo no presente do indicativo. Agora, a gente vai conjugar o falar no presente do subjuntivo. Então, veja só, o verbo termina em ar. Para formar o presente do subjuntivo, nós vamos tirar o ar e colocar e, né, pela regra. Então, vai ficar que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, nós vamos escrever fale até o final, que vós faleis e que eles falem, tá? Então, essa conjugação do verbo no presente do subjuntivo. E para formar agora o imperativo? Então, a gente vai começar pelo imperativo afirmativo. Então, para a gente formar o afirmativo, o que que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos eliminar a primeira pessoa. A primeira pessoa do imperativo não tem, né? A gente não pode dar uma ordem para nós mesmos, né? Então, nós vamos começar aqui pela segunda pessoa, que é o tu. Que também a gente tira a primeira pessoa. Vamos começar aqui pelo tu. Então, quando a gente vai conjugar a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, nós vamos olhar aqui no presente do indicativo. Então, qual vai ser o verbo aqui conjugado no presente do indicativo? Falas. Tu falas. Então, eu vou marcar ele e a segunda pessoa do plural, falais.
tá? Então, tu falas e falais. Isso. A Sueli já colocou ali no chat. Então, fala tu. Então, nós copiamos o verbo aqui da segunda pessoa menos o S. Então, ficou fala tu e aqui no final, falai. Falai vós. Pronto, tá? Então, nós tiramos a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural do presente do indicativo. As demais pessoas, nós vamos tirar do presente do subjuntivo, exatamente. Eu já vou marcar aqui. Aí, a gente copia do jeito que está. Fale você, falemos nós, hein? E falem vocês. Pronto, tá? Então, aí nós formamos o imperativo afirmativo. E o imperativo negativo? Primeiro, já eliminei a primeira pessoa, já descartei aqui a primeira pessoa. O que a gente vai copiar? Vocês viram que até didaticamente, né, o imperativo negativo, ele fica bem perto aqui do presente subjuntivo, porque nós vamos usar somente o presente subjuntivo, né? Acrescentando o não. Então, não fales tu, não fale você, não falemos nós, não faleis, vós e não falem vocês, tá? Então, aqui é o imperativo negativo, certo? Correto? Bem, vamos fazer um outro aqui, para treinar. Antes da gente passar ali para o exercício, que vocês vão ter que pensar mais, né? Vocês vão conjugar agora o verbo, deixa eu pegar aqui, eu já até separei, o verbo percorrer. Então, conjugar o verbo percorrer vou voltar, no imperativo afirmativo e negativo. Só um minutinho, vamos voltar lá. Isso. Então, voltando aqui na tabela, tá? Qual que é a dúvida, Sueli? Aí pergunta. Às vezes está copiando também, né? Se vocês estiverem copiando, põe aí no chat, tá? Por favor, ó. Pronto, tô copiando, espera um pouquinho. A gente vai, né, já vai passando assim, eu não sei como que você pode copiar, à vontade. É interessante, tá? Faça essa tabela. Aí, se fizer a tabela, não tem erro. Vocês vão treinando, o cérebro já vai ficando treinado, né, a identificar o imperativo, tá? Para quem já terminou, pode fazer o percorrer, usando a tabela da mesma forma, tá? Vamos fazer um terminado em "er" e um terminado em "ir", que aí a gente já usa as três, né? Ok, a hora que terminar, dá um ok para mim, tá, Sueli? Ok, já terminou então, né? Então, vamos lá para o outro. Aqui vocês vão conjugar o verbo percorrer, tá? Agora é o percorrer, verbo terminado em "er". Deixa só eu colocar a tabela. Aí podem fazer isso. Sim, tá no material, sim. Tá lá em material didático, isso. Então, primeira coisa, conjuguem o verbo percorrer no presente do indicativo, tá? Então, primeiro, presente do indicativo. Como que vai ficar o verbo percorrer no presente do indicativo? Como fica, pessoal? Vamos fazer aqui. Então, percorrer. Eu percorro, é isso? Tu percorres. Ele percorre. Isso, nós percorremos. Ótimo. Vós percorreis.
e eles percorrem. Então, ficou assim o presente do indicativo. Presente do subjuntivo, como fica? A Cíntia, obrigada, tá? A Cíntia colocou no chat. Percorro, percorres, percorre, percorremos, percorreis e percorrem. Ótimo. Agora, vamos fazer o presente do subjuntivo. Como vai ficar? Como fica? Então, vamos pôr o que antes, né? Que eu percorra. Veja, verbo termina em er, percorrer isso. Não, esse é o presente do indicativo, né? Eu percorro, tu percorres, percorre. Percorremos, percorreis e percorrem. Aí, esse é o presente. Ah, entendi. Ok. Ótimo. E o presente do subjuntivo? Agora vamos fazer o presente subjuntivo, tá? O verbo percorrer termina em er, então nós vamos trocar o er por a, né? Então a terminação vai ser a. Então vai ficar que eu percorra, que tu percorras, certinho? Que ele percorra, que nós percorramos, tá? Então veja, o percorra vai até o final. Que vós percorrais e que eles percorram. Então, fica assim o presente do subjuntivo, certo? Imperativo afirmativo, nós vamos tirar aqui, não vamos, a primeira pessoa, né? Não existe uma ordem para nós, eu não posso dar para mim. E vamos usar aqui, né? Vamos fazer assim de uma forma didática. Vamos marcar as duas pessoas do presente do indicativo. Então, percorres e percorreis, tá? Então, é tu e vós. Como que nós vamos fazer o imperativo afirmativo? Tirando o S aqui. Então, vai ficar percorre tu. E percorrei também, a gente tira o S, percorrei vós. As demais pessoas, nós usamos ali, nós tiramos do presente do subjuntivo. Então, a terceira, a primeira e a terceira do plural. Então, percorre tu, percorra, você. Percorramos, nós, e percorram vocês. Então, ficou assim a conjugação, né? Conjugando na íntegra. Percorre tu, percorra você. Percorramos nós, percorrei vós e percorram vocês, certo? Imperativo negativo, nós vamos lá no presente subjuntivo, a gente busca todas as pessoas do presente do subjuntivo, usando antes o não. Então, não percorras tu, não percorra você, não percorramos nós, não percorrais vós e não percorram vocês. Pronto, ficou assim. Certo? Pronto, né? Agora vamos pegar aqui um verbo terminado em ir, a gente já ir para a atividade, tá? Obrigada. Então, vocês vão conjugar.
conjugar o verbo abrir. Vamos pegar só os verbos regulares. Verbo abrir no imperativo afirmativo e negativo, tá? Então, verbo abrir. Vamos lá na tabela. Mesma coisa, a gente vai fazer o presente do indicativo. Ixi, faltou uma coluna, hein? Deixa eu tirar essa daqui. Peraí, deixa eu fazer. Agora deu certo. Então, presente do indicativo, o imperativo afirmativo, presente do subjuntivo e o imperativo negativo. Então, a gente vai conjugar primeiro o presente do indicativo do verbo abrir, tá? Então, como que vai ficar? Então, eu abro, vou fazer com vocês aqui, né? Tu abres, ele abre, nós abrimos. Nós abris, eles abrem. Isso, ótimo. Cindy já mandou ver ali, né? Presente do subjuntivo. Que eu abra, que tu abras, que ele abra. Que nós abramos, que vós abrais e que eles abram. Imperativo afirmativo, a primeira pessoa, nós não temos, né? Tanto do afirmativo quanto do negativo. Então, a gente vai eliminar aqui, tirar a primeira pessoa. Tá? Como que nós vamos fazer agora? Vamos lá para a segunda pessoa. Olha, eu estou marcando aqui para ficar bem fixo, né? A segunda pessoa do singular e do plural. Então, nós vamos tirar o S, vai ficar abre tu e abrir vós, tá? Sem a letra S. As demais pessoas, nós buscamos no presente do subjuntivo. Então, abra você, abramos nós e abram vocês, tá? E o imperativo negativo, nós tiramos todas do presente do subjuntivo. Então, não abras tu, não abra você, não abramos nós, não abrais vós e não abram vocês. Pronto, tá? Então, pessoal, guardando essa tabela, usando essa tabela, né, como um recurso para conjugar os verbos, para formar o imperativo afirmativo, fica fácil, tá? Vamos fazer agora essa questão, vou dar um tempo para vocês pensarem, né, na resposta. A forma verbal do imperativo não está correta na frase. Lembrando que vocês precisam combinar as pessoas, né? Então, se eu estou trabalhando aqui com tu, ó, aqui no imperativo, vai ter que ser tu, vai ter que ser a segunda pessoa, tá? Se eu estou trabalhando com você, aqui vai ter que ter a terceira pessoa, e assim por diante. Né? Se eu estou dizendo aqui nós, eu vou ter que ter a primeira pessoa aqui do plural. Mesma coisa, vós, segunda pessoa do plural, e eles, terceira pessoa do plural, tá? Então, vejam aí, identifiquem
a forma verbal do imperativo que não está correta. É por aqui um não bem grande, em caixa alta, para vocês observar. Isso. Veja qual é a pergunta, né? A forma verbal do imperativo não está correta na frase. Então, a frase errada. Frase incorreta. É a letra A, vocês estão marcando letra A, né? Vocês acham que é letra A mesmo? A também? Vamos esperar mais um. Mais um, dois, para ver o que vocês vão pensar aí. Continua com a A? Sim, mas será que eu marquei A? Ah, tá. Será que a Pro marcou A? Isso. Então, vamos ver aí, pessoal. Não é a letra A, né? Por quê? Veja bem. Opa. A forma verbal do imperativo não está correta, tá? Então, aqui na letra A nós temos: tu falas demais, fala um pouco menos. Então, tu falas é presente. Quando a gente vai dar uma ordem, aqui na segunda oração, você tem o sentido, né, o valor semântico de uma ordem, ou de um pedido, né? Fala, veja, você só usou, o que nós fizemos aqui? Usou o tu, fala tu, né? Usou o verbo tirando dele a letra S. Então, fala um pouco. Você fala demais, fale você, um pouco menos. Nós falamos demais, falemos um pouco menos. Então, é só observar aqui. Se você tem você aqui, no lugar do a, você fala, você usa o e, fale. Fale você. Mesma coisa, com falamos, né? Vou marcar aqui. O verbo está no presente. Nós falamos demais. Falemos. Então, você vai trocar o a por e aqui. Tá? São alguns macetinhos para vocês, né, já identificar. Olha aqui o vós. Vós falais demais. Faleis um pouco menos, está errado. Nós vamos tirar aqui, nós vamos pegar o verbo falai sem o S. Então, vai ficar falai. Aí é o correto, né? Falai um pouco menos. Tá? Esse é o correto. Então, a letra D está errada, né? Eles falam demais. Então, eles é o quê? Terceira pessoa. O que vocês vão fazer? Tirar o A aqui e mudar por E. Falem um pouco menos. Pronto, é isso, tá? Então, é treinar mesmo, é só buscar, vai lá, volta na tabela, né? E faz a conjugação. Por exemplo, conjugação é verbo falar, então conjuga o verbo falar ali, né? No presente do indicativo, no presente do subjuntivo, no imperativo afirmativo, no negativo, que aí consegue responder a questão, tá bom? Próxima, esse eu vou deixar vocês pensar um pouco.
Considerando o emprego do imperativo dos verbos entre parênteses, assinale a série que preenche corretamente as frases abaixo. A gente vai fazer aqui a... Qual vocês acham que vai completar esses espaços? Vamos conjugar o verbo ser aqui, para ajudar um pouquinho. Tá? Vocês colocaram como resposta a letra D, né? Vamos conjugar o verbo ser. Aí. Então, verbo ser no presente. Pois imperativo, afirmativo, presente, do subjuntivo e imperativo negativo. Pronto. Como vai ficar o verbo ser no presente do indicativo? Eu sou. Tu és, ele é. Nós somos, nós sois, eles são. Tá? Então, esse é o presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. O presente do subjuntivo, que eu seja, assim, que eu seja. Aí vai até o final, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, e que eles sejam. Pronto, tá? Então, aqui a gente tem, ó, presente do indicativo e presente subjuntivo. Agora, vamos lá para o imperativo afirmativo do verbo ser. Bem, você vai ter o que nós temos que fazer, né? Nós temos que tirar a segunda pessoa aqui, o presente do indicativo. Como o verbo, o presente do indicativo, é um verbo, né? Ele é um verbo irregular, tá? É considerado também, deixa eu pegar aqui, considerado como verbo anômalo, tá? Apresentando alteração no radical do... Ó, veja, o verbo ser é considerado um verbo anômalo, segundo a gramática. Por quê? Porque ele apresenta mudança radical, alteração mesmo, alteração no radical. Né? Ele apresenta mudanças assim que você fala, nossa, não tem nada a ver com o ser, né? Não tem nada a ver com o verbo ser. Bem, então, ó, veja só. Sou, és, somos, sois e são, né? Aqui nós temos o mesmo radical, que é o sou, né? Sou. Agora, aqui na segunda pessoa, tu és, quando a gente vai formar o imperativo afirmativo, a gente não vai dizer é tu, tá? Então, como que nós vamos construir o imperativo afirmativo? Ser, olha como muda, ser tu, tá? E sede vós. Então, aqui vai ter uma alteração no radical. Então, se, tu e sede vós. Então, altera a segunda pessoa do singular e do plural. As outras, a gente vai lá para o presente do subjuntivo e tira do jeito que está. Seja você, sejamos nós, e sejam vocês. Tá? Fica assim. Imperativo negativo, normal. Não sejas tu, não sejas tu, não seja você, não sejamos nós, não sejais vós e não sejam vocês. Pronto? Então, a gente formou aqui o imperativo negativo.
Agora a gente vai lá para a questão, tá? Então, para completar corretamente, vamos fazer aqui... Ué, lá em cima, né? Vamos fazer aqui primeiro com o verbo ser, que foi o que a gente conjugou. Então, primeiro enunciado. Menino. Aí vocês vão pensar, amigo de seus pais. Então, olha o que vai comandar aqui. É o seus, que é a terceira pessoa, tá? Então, se eu usei seus pais, eu vou usar para menino a terceira pessoa do singular. Então, vai ficar menino seja, e a gente vai lá para o verbo, ó, tá? Terceira pessoa do singular, seja. Né? Então, a gente completa aqui. Seja amigo de seus pais. Um pouquinho na frente, tá? Seja. Menino, bondoso com teus. Olha, já mudou aqui a pessoa. Então, teus é a segunda pessoa. Então, a gente vai lá no tu. Então, se tu, tá? Então, como que vai ficar? Menino, se bondoso com teus amigos, certo? E vamos aqui para o último, depois a gente pega o por e o honrar. Aqui, olha, nós vamos ter a segunda pessoa do plural, vossas ações, né? Então, nós vamos lá para o vós, sede vós. Então, aqui só vai caber o sede. Sede bons em vossas ações. Agora, a gente vai completar com o por, né? Prepare-se para partir e ponha, né, os livros na estante. Como que eu sei que é o ponha? Por causa da terceira pessoa. Prepare você, né? Prepare-se. Terceira pessoa, tá? E honrar. O verbo honrar, aqui, ele vai ser conjugado na segunda pessoa do singular, teu, né? Então, vamos pensar aqui o presente do indicativo do verbo honrar. Eu honro, tu honras. Então, honra eternamente teu glorioso nome. Honra. Então, a resposta é a letra E. Tá? Interessante, né, é que vocês façam, por exemplo, deixa eu ver, acho que aqui nós vamos ter o verbo por, né? Vamos conjugar o verbo por também, que daí a gente já usa o verbo ali na, na atividade seguinte. Então, deixa eu inserir aqui, tabela. Verbo por, né? Então, nós temos aí presente do indicativo, imperativo, afirmativo, presente do subjuntivo e imperativo negativo, tá? Como que vai ficar a conjugação? Como que é a conjugação do verbo por? Eu ponho, pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes e eles põem. Pronto. Presente do subjuntivo, que eu ponha, tu ponhas, que ele ponha. Que nós ponhamos, que vós ponhais e que eles ponham. Pronto, tá? Agora a gente vai formar o imperativo afirmativo. Tirar a primeira pessoa.
Vai ficar põe tu. Nossa, tô acentuando. E ponde vós. Que tá ali. Agora, vamos para o presente do subjuntivo. Ponha você. Ponhamos nós. E ponham vocês. Pronto. Imperativo é negativo. É, ponha, né? Uhum. É bem feio. Para galinha não é, né? É. Então, não ponhas tu. Não ponha você. Não ponhamos nós. Não ponhais vós. E não ponham vocês, tá? Então, ficou assim. Pronto, agora vamos para o verbo pôr e requerer, né? A primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Aqui, já está indicando, tá, como diz, já está mastigado, né? Por imperativo afirmativo, né? Então, mais atenção no que você faz. Então, aqui a gente tem você, aqui nós temos tu, e aqui nós temos vós. Tá? Tentem fazer esse daí. Vamos ver qual que vocês vão marcar. Uhum. Tá, isso, ponha certinho. Sueli tá, ponha mais atenção no que você faz. Põe tu certinho. Joia. Isso. E o último aí, que é o requerer. Aí, deixei aqui, tá? Eu já vou fazer com vocês aqui. Requerer. Tá. Então, vai ficar como requeiro, né? Então, ficou, olha, presta atenção aqui. Na primeira, você vai dizer, ponha mais atenção no que você faz. Veja só, ponha você, tá aqui. Então, sem a letra S, tá? Então, ponha mais atenção. Agora, quando for tu, vamos lá para o tu. Tu tá, põe, tá aqui em cima. Então, põe tu. Tá? Põe tu. E o vós? Ponde vós. Então, terceira, aliás, segunda pessoa do plural. E o verbo requerer é requeiro licença. Então, a resposta aqui, o que vai completar é a letra A. Deixa eu explicar para vocês. Isso é letra A. É que o que acontece? Vocês. Tá tudo certinho, só que aqui o primeiro verbo, ele vem com S, né? Ponhas. Então, não é. Então, é ponha, tá? Você. O verbo requerer não se conjuga igual ao verbo querer, tá? A segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo apresenta duas formas, requer e requere. Então, depois seria interessante que vocês busquem, né, a conjugação deste verbo. Vou só assim falar assim algumas
alguns tempos, por exemplo, presente do indicativo, do verbo requerer. Eu requeiro, tu requeres, ele requer. Nós requeremos, vós requereis, eles requerem. Veja que muda, que é diferente. O verbo querer no presente do indicativo é eu quero, não é eu queiro, eu quero, né? E o verbo requerer, eu requeiro, tá? Então, não é eu requero, tá vendo? Eu requeiro. Agora, o presente do modo subjuntivo, aí você usa a primeira pessoa do modo do presente do indicativo. Então, que eu requeira, que tu requeiras, que ele requeira, que nós requeiramos, que vós requeirais e que eles requeiram. E para formar o imperativo afirmativo, requer ou requere, tu, requeira você, requeiramos nós, requerei vós e requeiram vocês. E o imperativo negativo, não requeiras tu, não requeira você, não requeiramos nós, não requeirais vós e não requeiram vocês. Então, se vocês fizerem a pesquisa no Google, né, conjugação do verbo requerer, vocês vão encontrar aí certinho a conjugação, tá bom? Vamos para a próxima questão aqui. Tá, aliás, a gente já vai, eu vou explicar para vocês agora os tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Então, nós temos aqui o pretérito mais que perfeito do indicativo. Forma-se a partir da terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo, até ra. Então, por exemplo, amaram, venderam, partiram. E acrescenta-se as desinências, número pessoais, né? Tá. O que interessa para nós aqui? Por exemplo, o pretérito mais perfeito do indicativo, ele vai ter a terminação ra, né? Então, por exemplo, o verbo amar. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Vender, eu vendera, tu venderas, ele vendera, vendéramos, vendereis e venderam. Partir, eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Então, a terminação dele vai ser ra. E vocês vão conjugando até o final. Vamos fazer aqui um exercício, olha. Conjugar o verbo cantar, correr, seguir no pretérito mais que perfeito do indicativo. A gente vai fazer bastante exercício assim, tá? E conjugar mesmo, para exercitar. Então, como que vai ficar? Verbo cantar, né? Então, a terminação vai ser ra. Então, fica eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantar, olha o acento, cantáramos. Vós cantareis, eles cantaram. Pronto. Vamos voltar aqui um pouquinho, para o negócio de voltar, né? Veja que aqui, olha, ele vai ser acentuado na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Terminação mesma, olha. Cantareis e cantáramos. Façam aí, vou dar um tempinho, com o verbo correr. Façam com o verbo correr. Eu fiz com cantar. Vocês vão fazer com correr. Voltando aqui, olha, o modelo, né? Verbos que terminam em e. Então, eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, só vai mudar a posição aqui, aliás, a sílaba tônica vai ser a mesma, né? Vai ser uma palavra proparoxítona, mudando só o acento, né? Do agudo vai para o circunflexo. Então, como vai ficar o verbo correr? Então, eu correra, tu correras, ele correra.
Nós correr, isso, ótimo. A Cintia já colocou, nós correramos. Vós correreis. E eles correram, tá? E agora o verbo seguir. Eu seguira, tu seguiras, ele seguira. Nós seguíramos, né? Nós seguíramos, vós seguireis e eles seguiram. Certo? Então, mesma coisa aqui, nós temos o partir e o seguir segue o mesmo modelo, tá? Então, esse é o pretérito mais que perfeito. Gente, o que nós vamos... o que nós normalmente usamos para o pretérito mais que perfeito? Né? Eu havia seguido, eu havia cantado, eu tinha cantado. Então, a gente usa ele na forma composta, né? Eu havia corrido, eu tinha corrido, tá? Então, nós usamos normalmente o pretérito mais que perfeito, né, na forma composta, não na forma simples aí, como ele apresenta, né, aqui nessa conjugação. Vamos passar para o próximo. Depois a gente tem também, ó, do pretérito perfeito do indicativo, nós temos o imperfeito do subjuntivo, tá? Pretérito imperfeito do subjuntivo formado a partir do radical mais a vogal temática, então da segunda pessoa do singular, seguido da desinência modo temporal SSEC, para facilitar a vida de todo mundo, né? O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele sempre terá essa terminação aqui, C, tá? SSE. Então, por exemplo, o verbo amar. Normalmente, nós colocamos antes o se eu. Por quê? Porque o modo subjuntivo, ele indica, né, assim, ele traz a ideia de algo que ainda não aconteceu, de dúvida, né? Algo indeciso, algo indefinido. Por exemplo, se eu amasse, né, algo que fica mais no sonho, né, algo que fica mais no plano, não na ação em si. Então, se eu amasse, aí você coloca, você continua conjugando. Se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, aqui nós vamos ter o acento, se vós amasseis e se eles amassem. Mesma coisa aqui, verbo vender. Vocês vão perceber que as 4 conjugações, a primeira, a segunda, a terceira conjugação, vai ser feita da mesma forma, né? A terminação vai ser se. Então, se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis e se eles vendessem. Partir também. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse. Se nós partíssemos, se vós partisseis e se eles partissem, tá? Agora vamos lá para a conjugação. Vamos conjugar o verbo cantar, tá? O verbo cantar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí você pensa ali, se eu cantasse, vai indo. Vamos fazer aí no chat? Tem poucas pessoas fazendo, hein? Tô vendo que a Cíntia está participando, Sueli, tá? São os que eu estou vendo aqui, tá? Os que eu estou visualizando. Vamos participar mais aqui do chat? Conjugue o cantar, aí depois eu libero para o intervalo. Isso, a Sueli já fez ali.
Vamos ver se eu cantasse. Ótimo. Então, olha ali no chat. Se eu cantasse, cantasses. Se ele cantasse, nós cantássemos. Se vós cantasseis e se eles cantassem. Ótimo. Correr agora. Tá? Então, copiem da Sueli ali. Veio, né, falar assim. E com o verbo correr. Mesma coisa, se eu corresse e vai prosseguindo aí. Isso, ali. Se eu corresse, se tu corresses, se ele corresse. Se nós corrêssemos, né, um acento circunflexo no E. Se vós corresseis, se eles corressem, ótimo. Isso ele também respondeu, né? Ótimo. Agora, quem já fez Cintia e Sueli, né? Vamos fazer o seguir. Então, parabéns, os parabéns para as duas, né? Para a Cintia e a Sueli, que estão participando, estão respondendo aí. Merece chocolate, hein? Agora, um grande ovo de Páscoa, né? Pode comprar um gruyère, né, Cíntia? Merece um grande ovo de Páscoa. E o verbo seguir? Então, a Sueli respondeu: se eu seguisse, se tu seguisses, se ele seguisse, se nós seguíssemos, se vós seguisseis, e se eles seguissem. Ótimo, tá? Então, é isso, pessoal. Os três verbos, né, nas três conjugações foram feitos ali no chat, tá bom? Agora eu vou dar um tempinho, um intervalo para vocês. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retoma, tá certo? Eu vou dar uma parada aqui na apresentação. Então, a gente parou aqui no verbo seguir no pretérito imperfeito, tá? Agora a gente vai aqui para... Desceu bastante. Agora, futuro do subjuntivo, né? O futuro do subjuntivo, ele é bem fácil da gente formar. Então, a partir do tema, do radical mais a vogal temática, de segunda pessoa, do singular seguido de presidência modo temporal, tá? R. Depois a gente acrescenta as desinências número pessoais normalmente. Então, o futuro do subjuntivo. O que a gente pode colocar antes para facilitar a conjugação? O quando. Então, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Vender, né, que é a segunda conjugação, quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. E o partir? Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, faltou um R aqui. Quando vós partirdes e quando eles partirem. Agora, o que vocês vão fazer? Conjugar os verbos cantar, correr e seguir no futuro do subjuntivo. Tá? Então, a gente vai lá usando, né, aquela estratégia do quando. Então, vamos começar aqui, ó. Quando. Então, como que vai ficar? Quando eu cantar. E continua. Quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles cantarem. Cantarem. Depois o verbo correr. Também a gente usa, né, o quando para poder ajudar aqui na conjugação. Então, quando eu correr, quando tu correres, quando ele correr, quando nós corrermos,
Quando vós correrdes e quando eles correrem. E o verbo seguir. Quando eu seguir, quando tu seguires, quando ele seguir. Quando nós seguirmos, quando vós seguirdes e quando eles seguirem, tá? Então, vai ficar assim. Esse é o futuro do subjuntivo. Depois a gente tem os tempos derivados do infinitivo impessoal. Então, vamos ter aqui primeiro o futuro do presente do indicativo. Forma-se a partir do tema, seguido das desinências modo temporais, re e ra. Acrescentam-se as desinências número pessoais normalmente. Então, para entender melhor isso, né? Como que nós vamos formar o futuro do presente? Então, acrescentando essa terminação rei no final da primeira pessoa, né? Então, o futuro do presente do indicativo, do verbo amar. Eu amarei. Então, começou aqui por eu amarei, o resto vai, né? Vai de carona. Eu amarei, tu amarás. E o futuro do presente, ele vai ter o acento no tu e no você, no tu ou no ele, né? Então, é a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular que vai ser acentuada, tá? Então, vai ficar eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis e eles amarão. Então, o final, né, a terceira pessoa, ela vai ser terminada em ão. Vender, eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Partir, eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis e eles partirão, tá? Então, esse é o futuro do presente. Agora, vamos pensar aqui nesses verbos, né? O verbo cantar, o verbo correr, o verbo seguir, no futuro do presente do indicativo. Então, vamos começar pelo verbo cantar. Como que vocês vão conjugar o cantar? Aí, vou dar um tempinho. Então, futuro do presente do indicativo de cantar, como que fica? Isso, eu cantarei, tu cantarás, aí continua. Cantarei, cantarás, cantará. Ótimo. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos. Vamos fazer aqui? Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, certo? Isso ali, a Sueli pôs todos, né? Nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão, né? Ah, ó, tio, cantarão. Existe até confusão na hora da escrita, né? Às vezes os alunos confundem, por exemplo, cantaram, que é o passado do verbo cantar, é o pretérito perfeito, né? Eles cantaram. Né? Isso. Aí, normalmente, o adolescente, a criança, ela escreve com ão no final. Então, eu digo sempre assim, cantarão muda a tonicidade, né? Então, a sílaba tônica é a última sílaba. Então, a palavra, ela é oxítona. E cantaram, né? A sílaba tônica é a penúltima, é o tá. Então, existe mudança de sílaba tônica, né? Então, cantaram, tá, palavra para paroxítona. Cantarão, rão, palavra oxítona, tá? Então, mudou aí a sílaba tônica, certo? Vamos agora para o verbo correr. Como vai ficar isso? Como vai ficar o verbo correr? Eu correrei, exatamente. Tu correrás, ele correrá. Correremos, correreis e correrão, né?
Então, correrei, correrás e correrá. Correremos, correreis e correrão. Certo? Verbo seguir. Como vai ficar? Como vai ser a conjugação do seguir? Isso, seguirei, tá? Eu seguirei, tu seguirás, seguirá. Seguiremos, seguireis e seguirão, certo? Então, é isso daqui, isso, né? A Cíntia fez ali, conjugou o verbo seguir no chat, tá? Muito bem, pessoal. Agora vamos para o futuro do pretérito do indicativo. Então, veja, o futuro do presente, nós vamos acrescentar rei. O futuro do pretérito, nós vamos acrescentar ria. Tá vendo? Então, não vou nem ler isso daqui, né? A gente já vai pôr a mão na massa. Então, amar, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, né? Com sílaba tônica no ri, vós amaríeis e eles amariam. Verbo vender. Eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderíeis e eles venderiam. Partir. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam, tá? Então, essa terminação para o futuro do pretérito do indicativo, né? Terminação ria. Agora, o que que vocês vão fazer? Vamos pensar aqui, conjugar os verbos cantar, correr e seguir também no futuro do pretérito, tá? Então, uma dica, quando vocês forem conjugar, né, o verbo no futuro do pretérito, ponham sempre assim a ideia, se eu pudesse. Então, se eu pudesse, eu. Tá? Aí começa, eu cantaria. Tu cantarias. Ele cantaria. Nós cantaríamos. Vós cantaríeis e eles cantariam, certo? Põe o se eu pudesse que dá para a gente ir, para vocês conjugarem tranquilos, certo? Verbo correr, vamos colocar aqui, né? Se eu pudesse, eu correria. Tu correrias, ele correria, nós correríamos, vós correríeis e eles correriam. Sueli já fez também ali no chat. Joia. E agora eu vou deixar o verbo seguir para vocês, tá? Se eu pudesse, eu. Como vai ficar o seguir? Ótimo. Então, Sueli já seguiria, seguirias, seguiria. Seguiríamos, seguiríeis e seguiriam. Excelente, tá? Então, agora a gente vai para o pretérito imperfeito do indicativo. Olha, não tem também segredo. Primeiro, como que nós vamos formar o pretérito imperfeito? Então, verbos que terminam em ar, ou seja, verbos da primeira conjugação. O pretérito imperfeito vai terminar em vá. Então, amar, amava, amavas, amava. Amávamos, olha, acento aqui, amáveis e amava. Verbos que terminam em er ou em ir. Tanto faz, er ou ir, faz, né, o pretérito imperfeito em ia. Então, vendia, olha, eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendieis e eles vendiam. E
é a mesma coisa que os verbos que terminam em ir. Então, a gente vai fazer o pretérito imperfeito em ia. Partir, eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis e eles partiam, certo? Agora, o que vai ser a tarefa? Mesma coisa, vocês vão conjugar o verbo cantar no pretérito imperfeito do indicativo. Então, a gente está fazendo assim, nós estamos exercitando, fazendo o exercício da conjugação dos verbos nos tempos, né? Nos tempos e nos modos. Claro, nós estamos, a gente está focando nos verbos regulares. Tem os verbos irregulares, sim, né? Tem os verbos anômalos, tem os verbos auxiliares, tá? Mas isso depois vocês vão buscando, né? Numa boa gramática, né? Como que eles são conjugados, certo? Também consultando o Google, vocês também encontram, né? A conjugação desses verbos. Bem, vamos fazer agora o verbo cantar. A Suzy já fez, ó. Cantar, ficou cantava, cantavas, cantava. Cantávamos, faltou cantáveis, né? Vós cantáveis e eles cantavam, certo? Isso mesmo. E o correr? Como vai ficar o correr? Então, cantava, cantavas e cantava. Cantávamos, cantáveis e cantavam, certo? Ela pula sempre o voz, mas é que o voz ele não se usa, né? Ele está em desuso aqui para nós. Mas a gente coloca ele na conjugação, né? Correr, a Cíntia fez o correr. Eu corria, tu corrias, ele corria. Nós corríamos, vós corríeis e eles corriam, tá? Então, corria já ficou aí. Eu corria, tu corrias, ele corria. Nós corríamos, vós corríeis e eles corriam, certo? E o verbo seguir? Como fica o seguir? Isso, ótimo, Suzy. Eu seguia, tu seguias. Ele seguia, nós seguíamos, vós seguíeis e eles seguiam. Excelente, tá? Isso mesmo. Vamos agora para o infinitivo pessoal, tá? Daí a gente já vai entrar nas formas nominais do verbo. Então, o infinitivo pessoal forma-se a partir do infinitivo, o infinitivo pessoal forma-se a partir do infinitivo impessoal seguido das desinências número pessoais, né? Mos e de. Faltou um hífen aqui. Vamos entender aqui. Verbo amar, né? Primeira pessoa. Como que nós vamos conjugar, né? Formar o infinitivo pessoal? Então, a gente vai repetir nós vamos repetir o verbo na primeira pessoa. Então, amar. Amar eu, a gente coloca assim, tá? Normalmente, nós usamos o pronome depois. Amar eu, amares tu. Amar ele. Amarmos nós. Amardes vós. E amarem eles. Mesma coisa o vender, aí você vai, ó. Vender eu, venderes tu, vender ele. Vendermos nós, venderdes vós e venderem eles. Partir, partir eu, partires tu, partir ele. Partirmos nós, partirdes vós e partirem eles. Vamos lá para o verbo cantar. Vamos conjugar o verbo cantar no infinitivo pessoal. Como vai ficar? Vou fazer o cantar com vocês. Cantar eu, cantares tu. Cantar ele, cantarmos nós. Cantardes vós e cantarem
eles, certo? Ok? Agora, o correr. Façam aí o correr. Deu? Deu? Ah, deu. A Sueli já colocou. Correr. Eu correres, tu correr. Ele corrermos, nós correrdes, vós e correrem eles. Ótimo. Seguir. Vai lá para o seguir. Isso, seguir. Eu seguires, tu seguir ele. Seguirmos nós, seguirdes vós e seguirem ele. Certinho. Então, agora eu vou abrir, deixa eu só fechar esse slide aqui. Eu vou parar a apresentação, eu vou abrir o outro da aula de hoje, tá? Só pegar ele aqui. Também está lá no... Pronto, eu vou compartilhar esse outro slide com vocês, só um minutinho. Vocês estão vendo, né, que o conteúdo de verbos, ele é muito extenso. Na quinta-feira, a gente vai fazer uma retomada, tá? De tudo que a gente viu. Olha lá. É muito conteúdo, né? Então, veja só. Eu vou até colocar ele no modo de apresentação, tá? Para melhorar aqui a visão de vocês, né? Para ficar mais visível, melhor. Certo? Então, o que a gente vai ver agora, né? Estudar agora. Locução verbal. Isso daí como dizer, o ó do borogodó, né? É importante entender que locução verbal é um grupo, né, um conjunto formado por um verbo auxiliar e um verbo principal, tá? Então, verbo auxiliar e verbo principal vai formar uma locução verbal, certo? É importante entender isso porque quando você vai fazer o estudo do período, né, estudar período simples, período composto, quando você tem ali uma locução verbal, você vai contar aquela locução como uma oração, tá? Então, não vão ser duas orações, vai ser uma oração só. Então, vamos entender por que isso funciona assim, né? Veja bem aqui. Vou estudar para a prova, né? Vou estudar para a prova. Você tem aqui o verbo auxiliar, né? Verbo ir, auxiliar, mais o verbo principal, que é o estudar. O verbo principal, ele vem depois, ele vem na forma nominal, tá? Então, o verbo principal, ele aparece ou no gerúndio, ou no infinitivo, ou no particípio, que é a forma nominal do verbo, certo? Quando a gente diz vou estudar para a prova, é uma ação que ainda não aconteceu, uma ação futura, né? Então, exatamente, isso ele já matou a charada, estudarei para a prova. Por isso que aqui, pessoal, a gente tem uma locução, você pode mudar essa locução em um verbo só, ou seja, você usa, né, aqui a locução conjugando apenas o verbo principal. Vou estudar é igual a estudarei, certo? Estudarei para a prova. Olha, ela vai ficar em casa. Então, vai ficar é igual a ficará, certo? Então, ela ficará em casa. Amanhã deverá vir aqui. Amanhã virá. Então, deverá vir é igual a virá. Entendeu? Então, por isso que aqui a gente diz, né, que nós temos uma locução verbal. Então, um grupo de verbos, um grupo formado pelo verbo auxiliar mais o verbo principal. Pronto. Agora, as formas nominais do verbo. Então, as formas nominais do verbo são três, tá? São três tipos: infinitivo, gerúndio e particípio. O que é o infinitivo? É a forma verbal
que nomeia o verbo, é o nome do verbo, né? Por exemplo, andar, andar, cantar, cantar, varrer, varrer, né? Então, esse é o infinitivo. Sorrir, sorrir, tá? Às vezes, o infinitivo se comporta como um mero substantivo, nos casos de não estar flexionado. Daí, ele é chamado de forma nominal. O infinitivo, ele pode ser pessoal e impessoal. Então, ele é impessoal quando não admite variação de pessoa. Exemplo, amar, vender, partir, né? Terminando sempre em ar, er ou ir. Ele é pessoal quando tem como sujeito uma das pessoas gramaticais, né? Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui embaixo. Era para eu cantar, era para tu cantares, era para ele cantar, era para nós cantarmos, era para vós cantardes e era para eles cantarem, né? Por isso que lá atrás, né, a gente acabou de fazer, de conjugar os verbos no infinitivo pessoal. Gerúndio, eu falo que é fácil você guardar gerúndio, é só você memorizar a terminação NDO, né? Então, o gerúndio, além de atuar como verbo nas locuções verbais, em tempos compostos e nas orações reduzidas, o gerúndio, ele é terminado em NDO. Ele pode desempenhar as funções de advérbio e de adjetivo. Como verbo, indica normalmente um processo incompleto, um processo prolongado, um processo durativo. O que significa isso? Vamos lá. Estava lendo um livro que você me emprestou. Ó, eu estava lendo, eu não li todo o livro, né? Estava lendo é um processo incompleto, não terminei de ler, né? Exato. Estarei atendendo, tá? Estarei atendendo você nos próximos dias, né? Estarei atendendo. Então, é um processo também prolongado, um processo, aliás, é um processo que ainda nem aconteceu, né? Incompleto. Aqui, olha, um processo prolongado. Ando lutando para mudar minha vida financeira. Esse ando lutando nunca acaba, né? Então, é um processo prolongado. Ando lutando, parece que nunca vai terminar, né? Para mudar minha vida financeira, durativo, tá? Quem que nunca passou por isso, né? Quem que ainda não continua lutando, né? Então, pessoal, o gerúndio, o importante é vocês entenderem, né? Que o gerúndio é a forma nominal terminada em NDO, tá? Está suando a camisa, né? Para poder ganhar o dinheiro, né, no final do mês. E o particípio, né? O particípio é o contrário. É o verbo terminado em DO. Normalmente, né? Ele é considerado forma nominal do verbo, porque, por vezes, se assemelha a um adjetivo, variando em gênero e número com o substantivo a que ele se refere. Sua natureza verbal, que normalmente indica passado, manifesta-se sempre nas locuções verbais de voz passiva, de tempos compostos, em orações reduzidas, vamos entender isso daqui. Por exemplo, não há nada que possa ser feito. Então, você tem aqui uma locução verbal de voz passiva. Se a gente diz assim, não há nada que possa ser feito por ele, tá? Então, ele é que vai fazer, ele é o agente. Então, possa ser feito, nós temos aí o verbo na voz passiva, alguém faz, né? Se me tivesses ajudado, teríamos conseguido. Aqui nós temos o tempo composto, é uma locução verbal de tempo composto, tivesse ajudado. Terminadas as obrigações, precisaremos sair depressa.
Então, aqui, veja que o particípio, ele inicia o período aqui, terminadas as obrigações. O que significa isso? Quando terminarem as obrigações, tá? Então, aqui nós temos o particípio, né, em uma oração reduzida, formando oração reduzida, tá? Vamos fazer aqui a atividade, eu vou voltar agora para o modo normal, que a gente vai comentando com vocês, tá? Aqui, deixa eu voltar para o modo, aí eu aumento aqui um pouquinho, facilita. Bem, vamos fazer a primeira atividade. O que vocês vão pensar? Uma expressão verbal que designa uma ação habitual, realizada no passado. Olha aqui, uma questão de concurso. Eu não coloquei a banca, tá? Na hora de... Mas eu tirei lá do que concursos, tá? Eu pego exercícios lá do que concursos, para poder trazer. E aí, o que vocês acham dessa resposta, dessa questão? Uma expressão verbal que designa uma ação habitual realizada no passado, ação habitual. Eu vou marcar aqui a expressão verbal, tá? Já vai ajudando vocês. Já estão respondendo, hein? Ação, ó, vou marcar aqui, ação habitual. Ação habitual. O que significa ação habitual? Que acontece, né? Que é recorrente, né? Que acontece sempre. Tá, pessoal? Ação habitual é algo que acontece sempre, né? Então, vamos ver aqui. A maioria marcou letra B. Ia trabalhar de qualquer jeito. Ia trabalhar. É uma ação habitual? De qualquer jeito. Veja que para você entender se é uma ação habitual, você tem que ler todo o enunciado, né? Então, ação habitual. O trabalho é algo habitual. Ainda mais quando se coloca aqui o qualquer jeito, que é um pronome. Quer dizer, se vai de qualquer jeito trabalhar, não tem como você faltar, né, ao trabalho. Então, ele se torna um hábito, né? De qualquer jeito, ele já nos aponta para algo que acontece habitualmente, né? Ia trabalhar de qualquer... Mesma coisa a gente dizer, tem que levantar de qualquer jeito, não tem como escapar, né? Tem que dormir de qualquer jeito, então dormir, levantar, tem que escovar os dentes de qualquer jeito, você tem que escovar os dentes. Então, são ações habituais, né? Ações que são feitas diariamente, né? Realizada no passado, sim, ia está no passado, né? O ia é o pretérito imperfeito do indicativo, do verbo ir, tá? Então, a letra A, que é a resposta, ação habitual. Quem marcou a letra B? Vamos entender aqui por que vocês raciocinaram. Foi surpreendido no corredor. Foi surpreendido seria uma ação habitual? É uma ação corriqueira? É uma ação que acontece, né? Corriqueiramente, sempre? Não, né? Então, é algo mais casual, é algo mais assim, né? Pego de surpresa mesmo. Então, não é algo corriqueiro. Então, for surpreendido por alguém. Veja que o verbo, a locução verbal, isso é algo que aconteceu naquele momento. E pronto, não aconteceu mais. Né? Já pensou se você é surpreendida todo dia? Já pensou se vira um hábito? Você quase morre, né? Porque você não sabe o que vai acontecer todo dia, uma surpresa. Então, enfim, se for uma coisa boa, tudo bem, né? Vale a pena. Então, foi surpreendido, pessoal, é uma locução verbal que está, né, na voz passiva analítica. Alguém surpreendeu, né? Foi surpreendido por alguém, certo? Está usando uma meia de cada cor. Aqui, o verbo usar também, ele aponta para algo mais assim pontual,
está usando naquele momento. E veja que o verbo, ele está no presente. Ele não está no passado, né? Então, está usando uma meia de cada cor, quer dizer, você usa uma meia de cada cor, verbo no presente. Levantou ligeiramente sua calça, também é uma ação, né? É uma ação pontual, aquela ação que aconteceu naquele momento. Respondeu na lata, também uma ação, né, que aconteceu naquele momento, não é uma ação habitual, tá? Não é ação habitual. Se fosse assim, respondia na lata diariamente, tudo bem, né? Aí daria certo. Vamos para a questão 2. O uso do modo imperativo na oração. Use saia. Presente no anúncio publicitário, tem o objetivo de. Então, qual é o objetivo do uso do modo imperativo, né, neste anunciado? Tem gente que está respondendo aqui no grupo, né? Está com dificuldade de acessar hoje a aula, a net está caindo. São os percalços, né? Mas, enfim. Vamos lá, então. Esse tempo, exatamente. Então, está tendo. Eu não sei se aconteceu aí no bairro de vocês, no lugar ontem. Eu estava trabalhando à tarde e minha mãe, eu moro ali na 14, né? Então, naquela região ali, minha mãe falou que parece que caiu assim um raio lá no condomínio onde eu moro, né? Então, foi assim, foi um estrondo muito feio. Eu trabalho no Metalívio, e nós escutamos mesmo, mas ela falou que o estrondo foi tão feio, que foi forte, né? Que minha gata estava deitada na cadeira, ela ventou, ela voou, saiu correndo, né? Se assustou mesmo. E à noite começou também, né? Começaram os estrondos, a gente com medo, a gente está com medo, né? Por causa disso. Mas enfim. Então vamos lá para essa. O uso do modo imperativo na oração use saia, ele tem o objetivo, primeiro, vocês colocaram D e B, né? De atenuar a ideia de ordem dada pela ação, não. Não é atenuar a ideia de ordem, também não é uma ordem, né? Exortar o interlocutor a cumprir a ação indicada. Exprimir uma ideia de ação já realizada, não. Então, veja só, o modo imperativo, ele nem exprime, ele não indica, tá? Ele atenua ou ele vai exortar. Nesse caso, ele vai convencer, ele vai instigar, né? Ele vai influenciar, enfim, o interlocutor a cumprir essa ação, use saia, né? Então, quando você tem, assim, faça isso, por exemplo, jogue, né? Jogue na loteria. Então, se você escuta, jogue na loteria, jogue na... Então, o interlocutor, ele é movido a cumprir aquela ação. Então, esse é o efeito de sentido que o imperativo tem. Ele traz ele faz, né? Esse efeito de sentido, ele gera esse efeito de sentido, tá? Agora, a próxima questão. Nos textos publicitários, é comum o uso de verbos no modo imperativo, para dialogar diretamente com o público, como ocorre em não deixe cair por terra o que pode alçar novos voos. Quando o gênero textual muda, a forma de se construir o texto também sofre variações, principalmente em relação ao uso de verbos e pronomes. Se o texto em questão fosse um relato pessoal, a frase destacada deveria estar escrita da seguinte forma. Então, suponhamos que não seja, né, este enunciado não esteja vinculado a um anúncio publicitário, mas é um relato. Como vai ficar, então, a construção deste enunciado?
Não deixei cair por terra o que podia alçar novos voos. Não deixava cair por terra o que pode alçar novos voos. Não deixarei cair por terra o que poderia alçar novos voos. Não deixaria cair por terra o que podia alçar novos voos. Qual seria a adequada? Aqui a gente vê que o verbo não é, né? Não deixaria cair por terra o que poderia alçar, né? Podia. Não deixarei cair por terra o que poderá alçar novos voos. Não deixava cair por terra o que podia alçar novos voos. Então, a correta é a letra A. Não deixei, passado, cair por terra o que podia alçar novos voos. Aqui tá certo, tá? Não deixei cair por terra o que podia alçar novos voos. Depois eu vou trazer na próxima semana a combinação dos tempos verbais, né? Do pretérito perfeito com pretérito imperfeito, né? Então, a concordância, essa combinação desses tempos, tá? Vamos para a próxima questão aqui. Se o verbo precisar fosse conjugado na primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito, do modo indicativo, a alternativa correta seria: qual é a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do verbo precisar? Precisávamos, preciso, precisei ou precisara? Exatamente. Então, a letra C, eu precisei. Essa resposta. Próxima questão. Em O Pé de Milho Parecia um Cavalo, o cronista ilustra sua imaginação e tal ilustração ganha reforço por meio do verbo em destaque, que está flexionado no seguinte tempo do modo indicativo. Então, parecia, olha, veja só, para poder lembrar, o verbo é terminado em ia. Então, qual é, né? O tempo é presente, é pretérito perfeito, é futuro do pretérito ou é pretérito imperfeito? Parecia. Veja bem, o pretérito perfeito do verbo parecer. Eu pareci, exatamente. Isso, pareceu. Então, o pé de milho pareceu. Esse é o pretérito perfeito, né? O pretérito imperfeito tem a terminação ia. O pé de milho parecia, certo? Então, esse é pretérito imperfeito. Próxima questão. Sobre a análise do trecho. Ando devagar, porque já tive pressa da música, né, do Almissáter. Assinale a alternativa correta. Ando é presente. Ando devagar, porque já tive passado. Ando devagar, porque já tive pressa. Assinale a alternativa correta. Eu vou ler para vocês a alternativa, a gente vai pensar um pouquinho nas questões. O verbo andar, conjugado no presente, ando. E o verbo ter, conjugado no passado, tive, provam que o eu lírico não mudou seu modo de caminhar. Tem nada a ver, né? Devagar e pressa são palavras sinônimas, demonstrando assim que o eu lírico, de fato, não passou por mudanças. Veja só, devagar e pressa são palavras
antônimas, não são sinônimas. O verbo andar, conjugado no presente, ando, e o verbo ter, conjugado no passado, tive, cria a perspectiva de mudança no comportamento do eu lírico, é esse mesmo. Eu ando, né? Ando devagar. Então, é algo que é praticado como hábito, né? Então, é uma ação habitual, porque já tive pressa, então existe uma mudança no comportamento do eu lírico, né? A partir de um fato do passado, que é a pressa que o eu lírico tinha. E a D, né, a palavra porque, não consegue justificar a relação entre as duas afirmações, nada. Ela justifica, né, ando devagar, porque já tive pressa, é a causa. Então, a causa da minha vagarosidade hoje é a pressa que eu já tive. O trecho afirma a negatividade do eu lírico, também não. Próxima questão. Só para comer serão cerca de 5 horas do dia. O trecho apresenta 4 verbos, 1 verbo, 2 verbos ou 3 verbos. Esse vocês vão tirar de letra. Quantos verbos tem aqui nesse trecho? Só para comer serão cerca de 5 horas. Muito bem, 2 verbos. A Suzy respondeu. Quais são os verbos aqui? Comer e ser. Tá? Comer e ser. Então, você tem 2 verbos aqui, certo? Isso. Não, a chamada ainda não foi. Daqui a pouquinho, hoje vamos caminhar um pouquinho aqui nas atividades, a chamada ela vai ser liberada, tá bom? Isso. O só, isso, somente para comer, é um advérbio, exatamente. Porque o só, dependendo da posição que ele ocupa no enunciado, ele também muda a classe de palavras, tá? Então, ele é advérbio. Na questão 8, só para comer serão cerca de 5 horas do dia, né? O verbo destacado se encontra no tempo futuro, passado, presente, o pretérito mais que perfeito. Serão, lembra, né? Tempo futuro, tá? Então, o verbo está no futuro. Próxima questão. A locução verbal sublinhada exprime um processo em sua fase inicial em... Questão doida, né? Então, veja só, qual é o sentido, o valor, né? Semântico mesmo, da expressão grifada. Então, o que o enunciado pede, né? Que essa locução exprime um processo em sua fase inicial. Veja, se eu deixar para escrever minhas memórias quando tiver 70 anos, vou esquecer muita coisa e mentir demais. Então, se eu deixar para escrever, não é processo em fase inicial. É algo possível, né? É futuro, exatamente, é futuro. Né? Se eu deixar para escrever, se eu escrever, tá? Então, é futuro do subjuntivo. Aos 20 anos, escreveu suas memórias. Daí por diante, é que começou a viver. Então, começar a viver é um processo em sua fase inicial. Passou a viver, iniciou a vida. É só você colocar aí, iniciar, né? Então, aos 20 anos, escreveu suas memórias, daí por diante é que iniciou a vida, né? Que iniciou a vivência. O que viveu depois disso não foi propriamente o que constava do livro, embora ele se esforçasse por viver,
contado. Querendo ser honesto, pensou em retificar as memórias à proporção que a vida as contrariava. Então, querendo ser não é processo também inicial, né? Querendo ser é sendo honesto mesmo, né? Seria um processo habitual, né? Algo que se faz, algo mais habitual. Mas isto seria falsificação do que honestamente pretendera ou imaginara devesse ser a sua vida, né? Então, devesse ser é algo que ainda é incerto, né? Fosse sua vida. Então, não é também processo em fase inicial, tá? Eu achei essa questão bastante, assim, complexa, né? Uma questão bem, né? Não é uma questão simples, assim. Próxima questão, veja só, vamos... É confuso, é assim, não é uma questão light, né? Nem diet. É uma questão bem dramática, né? Assinale o item que há erro de conjugação verbal em relação à norma culta. Era necessário que o governo impusesse, tá? Medidas para baratear os produtos editoriais. O que ele quer que a gente encontre é o erro de conjugação, tá? Seria desejável que a classe trabalhadora se entretivesse, ó, verbo entreter, tá? Mas com a leitura de livros e revistas. Se o trabalhador dispor de adequadas bibliotecas, aqui a gente já vai, né, catracar. Se o trabalhador dispuser, o verbo dispor, na semana que vem nós vamos trabalhar um pouquinho com os verbos irregulares, tá? Então, dispor é um deles. Então, dispuser, aqui está errado. Era importante que se contradissesse com as evidências disponíveis, muitos ficarão satisfeitos quando nós propusermos, aqui está certo. Então, isso aqui a gente vai ter que trabalhar mais na próxima aula. Vamos para a próxima questão. Daqui a pouco a gente disponibiliza a chamada, tá, pessoal? Deixa eu só terminar aqui, senão todo mundo começa a vazar, né? Vamos usar bem em português, vamos todo mundo vazar, vão vazando aí, né? Hoje eu vou deixar vocês de castigo, vocês não vão vazar, não. A análise do emprego dos tempos verbais em há algum tempo venho estudando as piadas. Revela que, semanticamente, eu gostei dessa questão, olha que legal, tá? Isso aqui tudo caiu em concurso, viu, gente? Semana que vem a gente retoma isso daqui. Que, semanticamente, as duas formas em destaque indicam nessa ordem as noções de. Veja, quando a gente tem o verbo haver, né, há algum tempo, significa passado. O verbo haver, ele tem um sentido de faz algum tempo. Então, aqui eu não preciso nem ficar quebrando a cabeça, né? Presente, simultaneidade, ordem. Então, há algum tempo é passado. Venho estudando é algo contínuo. Eu venho fazendo, eu venho contribuindo, eu venho estudando como vocês aí, né? Todo mundo está estudando, não para de estudar, tá? Então, a resposta é a letra A, né? Venho brincando, está fácil, exato, caiu no concurso. Eu gostei dessa questão, achei bem legal. Essa questão aqui, nós vamos deixar, aí a Eliane já vai disponibilizar a chamada, tá, Eliane? Pode disponibilizar. Agora eu vou deixar eles mais tranquilos, né? Vocês vão me puxar, pode. Uhum. Hoje a culpa foi da Pro mesmo, tá? A Pro que pediu para elas segurarem um pouquinho. Agora pode... Eu sei, seu tico-teco já está assim, né? Então, olha, assinem a chamada, vamos deixar essa questão para a gente analisar na próxima aula, porque vocês estão vendo que tem bastante verbo aqui sublinhado, tá? A gente vai precisar de mais tempo aqui para analisar, certo?
Então, façam aí, assinem a chamada. Eu vou fechar aqui, tá? Enquanto vocês vão assinando. E quem for assinando, pode sair da sala, né? Vai descansar. A próxima, gente, deixa eu lembrar aqui. Nossa próxima live, a última live, vai ser quinta-feira. Quarta-feira não tem live, tá? Quarta-feira vai ser um outro curso que a Igor vai promover aqui, então nós não vamos ter live na quarta, só quinta, tá bom? Mas eu lembro vocês lá no grupo, certinho? Então, olha, um ótimo fim de semana para vocês, amanhã é sextou, né? Fim de semana já tá aí. Então, muitas bênçãos, um bom fim de semana, um ótimo descanso, tá certo? Boa noite, eu que agradeço a presença de vocês.